Agora sim, bom dia. Feliz ano novo para quem está me assistindo ao vivo, para quem está me assistindo na gravação, que vocês tinham que estar ao vivo todas, né? E não na gravação. Afinal de contas, nós estamos num desafio. Um desafio de apenas 28 dias, os quais faltam quantos para acabar? Só 7 dias. Dia 4, que é hoje, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, né? 8 dias. 8 dias para acabar. E depois do desafio, como é que vai ser? Tem gente que está se enrolando do começo e não começa, não começa, não começa, e agora sobrou 8 dias de desafio. Dá tempo de fazer alguma coisa? Sim, dá. Mas é o mesmo resultado de quem está se empenhando desde o começo? Com certeza não. Principalmente porque se, e a gente não, eu e Eunice não definimos ainda se a gente vai oferecer para vocês algo para continuar depois do desafio. Nós temos uma reunião na terça-feira e vamos definir isso, tá? Uma parte de vocês já está num programa avançado conosco, sabe que tem continuação, e eu já aviso as navegantes: levem a sério esses 8 dias, porque eles são o preparatório da continuação de vocês. Quem não está no avançado vai ter que esperar a reunião da terça para ver se a gente vai ter fôlego, porque nós temos a programação do ano praticamente montada, para propor alguma continuidade para vocês, tá? Agora, caso não haja continuidade conosco, vocês precisam entender que esse programa que nós fizemos de 28 dias, ele existiu para durar 28 dias, nem 27, nem 29. É uma intervenção pontual. E essa fase que nós vamos entrar hoje, ela não tem grandes mudanças lá do início, ela é muito, 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 muito parecida. Vamos agregar algumas regras de estilo de vida, porque é isso que vai determinar se vocês vão fazer a composição corporal de vocês ficar melhor ou não. Porque emagrecer é uma coisa. Só que se você pegar uma foto de uma pessoa que tem 70 quilos, com 35% de gordura, 38% de gordura, essa pessoa com 70 quilos tem cara de ser gorda. Uma pessoa com 70 quilos, com 20% de gordura, ela é toda tonificada. Você vê o desenho dos músculos dela. Então, a continuidade dos processos nos leva à composição corporal saudável. Não é só emagrecer. Emagrecer é parte importante do processo, porque não tem como atingir um percentual de gordura saudável, ali entre 23% e 25% já é super legal, tá? Sem perder gordura, né? Não tem como você só ganhar músculo, 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 músculo para mudar esse percentual aí. Porque senão você, né, a tua altura precisa comportar. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda. Então, assim, dito isso, vocês precisam se empenhar esses próximos 8 dias para que vocês não corram o risco do metabolismo de vocês voltar a ser um metabolismo que acumula gordura. Então, vejam só, vocês ouvem por aí, 99% da internet fala que o problema de engordar é a quantidade de comida. Vocês já ouviram falar isso, né? Você come demais
então você engorda. São as calorias. Tanto que nós viramos os tarados das calorias, povo contando caloria por tudo que é canto aí. Só que não é assim. Eu estava lendo alguns estudos e alguns registros da população da década de 50, da década de 30, e é registrado que as pessoas costumavam ingerir cerca de 3.000, 3.500 calorias por dia. Hoje, você não vê nutricionista nenhum mandando a gente comer 2.000 calorias por dia. Porque tem gente que está engordando comendo 1.200 calorias por dia ou menos. O metabolismo da gente está tão doente, ele está tão pouco sábio, para não chamar de burro, né? Nosso metabolismo ele está burro mesmo, e ele não sabe mais lidar com a quantidade de comida que a gente come. E isso não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, esta fase do desafio que nós vamos entrar agora é uma fase onde vocês precisam esquecer porções pequenas de comida. Vocês precisam comer de verdade. Para quê? Para acelerar o metabolismo sem correr o risco de cair no efeito sanfona. Eu sei que vocês têm medo de comer muito. E lá no início, quando nós liberamos a lista de alimentos permitidos, tinha uma regra: não passar fome e não controlar quantidade. Não comer pouquinho. Porque o comer pouquinho emagrece, por um tempo emagrece, mas não é definitivo. Se vocês não comerem bem aquilo que está na lista, assim que vocês comerem um brócolis a mais, vocês vão engordar, porque vai fazer retenção de líquido. Se vocês não comerem de verdade, em 3 refeições, esse é nesta fase, tá? 3 refeições. Agora, detalhe, no mesmo horário. Vocês precisam, vou anotar aqui, ó, fixar o horário das 3 refeições. Anotem isso. São 3 refeições só. Vocês não precisam mais pensar em comida o dia inteiro. Mas nessas 3 refeições, vocês vão sentar, vocês vão comer. Ellen, aumenta um ovo lá. Pelo menos isso, de manhã cedo, tá? No almoço, vai aumentar a quantidade de fruta? Se você tiver com vontade, sim, desde que seja as frutas que estão na lista. Mas a quantidade de carne, ela precisa chegar ali nos 200 gramas de carne, tá? As carnes que estão na lista. Não é para comer pernil, não é para comer costela, não é para comer a pele do frango, tá? Se mantenham na lista agora. Por quê? Porque vocês estão resetando o metabolismo de vocês. Eu sei que vocês perderam peso, eu estou acompanhando os rastreios, mas nós precisamos garantir que a gente não entre em estado sanfona. Porque tem dia que a gente vai perder o controle. Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter Páscoa, vai ter aniversário, vai ter o aniversário da fulana. Que das 52 semanas a gente tenha metade disso, de enfiar o pé na jaca. Que a gente tenha 26 dias no ano que a gente vai enfiar o pé na jaca. Se o metabolismo de vocês não estiver queimando o que vocês estão consumindo,
vocês vão engordar de volta. E eu vou dizer, rápido. Por quê? Porque todo o processo de emagrecimento faz isso. Então, veja, toda vez que a gente come, nós provocamos um processo inflamatório. Ele é assim. Todo processo digestivo é um processo inflamatório. E isso está correto. A inflamação, ela aquece e possibilita a digestão das coisas. Porém, essa inflamação, depois da hora da digestão, ela tem que passar. Ela não pode se tornar crônica. Por isso que é importante a gente comer os alimentos certos. Vão ficar o resto da vida comendo só esses alimentos? Não, não. Essa, como eu falei, essa intervenção é uma intervenção pontual, certo? Que mais? Como funciona esse troço de metabolismo? Eu vou fazer uma metáfora aqui, eu tenho certeza que vocês vão entender. Caloria não é energia, tá? Comida não é energia. Pensem o seguinte: vocês têm a casa de vocês e tem lá o gerador, que é a lenha. Faz de conta que não vem energia elétrica da rua, tá? Vocês têm um gerador e vocês colocam lenha nesse gerador e esse gerador pega essa lenha, transforma ela em energia e acende o chuveiro, acende a internet, acende o micro-ondas, acende a luz elétrica, acende. Certo? Até aí, ok, certo? A comida que vocês comem, as calorias que vocês ingerem, é a lenha do gerador, não é o gerador. O gerador é o metabolismo. E o que é a luz, o chuveiro, o Wi-Fi? É a libido, é o processo cognitivo, é a disposição, é o humor, o bom humor. É a vontade de viver, é a vontade de fazer exercício. Essa vontade, isso que a gente faz, é a nossa capacidade de respirar direito, é a nossa disposição de fazer uma caminhada, é a nossa clareza mental. Então, o que acontece? Eu posso comer o quanto for. Se o meu gerador estiver ruim, se o meu gerador não estiver convertendo essa comida, essa lenha, em energia, não vai acender a luz. A minha libido vai continuar no chão, o meu humor vai continuar horroroso, a minha disposição não vai ser boa, a minha força de vontade não vai ser legal. E aí eu vou continuar me enganando. Eu vou continuar dizendo amanhã eu começo, só um pouquinho, vou comer só isso aqui, vou beber só hoje. Gente, isso é mentira da mente de vocês. E em termos espirituais, quem conta mentira não é o lado do bem. Então, entendam de uma vez por todas que quando e eu vou falar um negócio forte, mas é verdade, toda vez que eu me comprometo em fazer algo e eu mudo de ideia, assim, ó, sabe aquela história do amanhã eu vou caminhar. Aí chega na hora de caminhar, não, hoje não, deixa para amanhã. Eu estou sob influência de forças ruins. Eu estou caindo em tentação. Eu estou fazendo alianças com forças espirituais que não são boas. E até quando vocês vão continuar achando que estão ajoelhando para Deus, mas na verdade vocês estão abraçados com o diabo? Eu sei que é forte, eu sei que é ruim de ouvir, mas é fato. Esse corpício aqui que Deus deu, que ele permitiu que nós ganhássemos das forças materiais, precisa ser cuidado, precisa ser amado, porque não existe a mínima possibilidade, a mínima, zero, 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 zero possibilidade de eu amar
de eu transmitir amor se eu não tenho amor em mim. Eu não posso oferecer comida para alguém se eu não faço comida. Eu não posso oferecer um cobertor para alguém se eu não tenho um cobertor. Eu não posso fazer cortesia com chapéu alheio. Eu não posso dizer, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, eu amo fulano, ciclano, beltrano, meus gatos, meus cachorros, se eu não me amo. Zero possibilidade. É auto-engano isso. Primeira coisa, amor próprio. E aí a gente entra num ciclo bem perigoso, porque a nossa mente vai dizer que o nosso amor próprio é egoísmo. Só que, se eu ultrapassar o limite, se o meu amor próprio começar a pisar no outro, ele se torna egoísmo mesmo. Então, vejam, a nossa mente, ela mente para nós não com coisas absurdas. A nossa mente cria mentiras plausíveis. A nossa mente fala assim: toma só, põe só um açúcarzinho no café, não vai fazer mal. É só hoje. É que se fosse só hoje, fosse só um açúcarzinho, não ia fazer mal. Só que é a porta de entrada do amanhã, do depois. Não tem exceção. O cair em tentação é abrir a porta para que a exceção se torne regra. E isso é ferramenta das forças adversas. E a gente cai, e cai de boca. Por que que nós fizemos nesse desafio o processo de contenção de danos? Nós poderíamos ter feito um desafio dizendo assim: vocês vão passar o Natal regradas. Para quê? Para a gente se auto-enganar? Para todas nós é assim: não, mas é Natal. Que, né? Então a gente toma o controle e faz as coisas de forma intencional. Natal e Ano Novo foram duas datas aonde nós nos permitimos de forma intencional, com o horário certo, ficar sem a lista e com o horário certo de voltar para a lista. Ninguém de vocês engordou. Eu vi todos os rastreios que foram postados. Vocês comeram feito as capivara, eu também. Ninguém de nós engordou. Vocês entenderam o poder que tem ter feito algo antes, fizeram um processo de vários dias para se preparar para poder comer feito uma capivara, intencionalmente, tendo o jeito certo de voltar para o processo. Ninguém engordou, nem no Natal, nem no Ano Novo. Nenhum intestino travou, porque soltar o intestino é normal. Por que que é normal? Porque precisa limpar o que está ali. Nós ficamos, às vezes, com fezes acumuladas em algumas dobras do intestino, que se não der uma diarreia, não sai. E às vezes não é uma só. Depois que a gente começa um processo de alimentação saudável, vamos contar do ano novo para cá? Porque no ano novo nós comemos o nosso panetone lá. Eu não comi panetone, eu fiz pior, mas tudo bem. De lá para cá, hoje é dia 4. Hoje ainda tem alimentos inflamatórios que o meu organismo está lidando dentro do meu intestino. Eu ainda tenho hoje, na minha corrente sanguínea, o açúcar que eu comi no dia 1º.
Eu ainda tenho hoje no meu organismo o glúten que tem no trigo, na cevada, na aveia, por contaminação cruzada. Eu ainda tenho hoje, hoje, dia 4, eu ainda tenho. E como eu faço para limpar? Eu vou enchendo o meu reservatório com comidas que não inflamam no sentido de inflamação crônica, né? Ou seja, levem a sério esses dias agora que vocês vão ver resultados grandes. Ah, mas ela está prometendo grandes emagrecimentos? Não. Nós estamos falando de composição corporal. Composição corporal se vê na fita métrica, se vê no botão da calça, não se vê na balança. Qualquer balança, seja ela a nossa de casa, a da farmácia, a das clínicas, as balanças de bioimpedância, toda tecnológicas, toda balança, ela tem uma influência do nosso sistema hídrico. O que eu ponho na balança é o peso que está sobre a balança. Não se diferencia se é peso na consciência, se é a camiseta que eu tô que é mais molhada, se é a água que eu tomei, se é o meu intestino que ainda não funcionou direito, não diferencia. Tem pessoas que variam até 3 quilos ao longo do dia. Depende do horário. E mulheres, nós não variamos o nosso peso, eu não estou falando de medida, eu estou falando de peso. Nós variamos o nosso peso não só ao longo do dia, mas ao longo do mês, por causa dos nossos ciclos hormonais. Que mesmo que a pessoa já esteja na menopausa há mais de 5, 6, 10 anos, ela ainda cicla com a lua. E aí sim, muda o nosso sistema hídrico inteiro. Isso inclui a circulação sanguínea e a circulação linfática. Certo? Os nossos órgãos mudam de tamanho, mas nós não precisamos ganhar gordura acumulada. O que é a gordura acumulada? Pensem que eu tenho aquela lenha que o gerador não está dando conta, ela acumula. Adianta eu comprar menos lenha? Não, porque daí está faltando luz. Vocês precisam botar lenha. E essa é a semana de botar lenha. Então, vocês vão se agarrar naquela lista e vocês vão planejar as refeições de vocês da semana de uma forma que não sejam pequenas porções. Vocês entenderam isso? Muito bem. Como vocês vão comer mais, eu já aviso também que a refeição da noite, o jantar, não pode passar das 20 horas. Ele tem que terminar até as 20 horas. Mais um detalhe do jantar, eu vou até anotar aqui. Jantar até as 20. Fer, então sempre para o resto da vida eu devo jantar até as 20? Não, depende da estação do ano. É até as 20 no verão, tá? Para nós que moramos no Brasil. Se eu estivesse falando com vocês e vocês estivessem em outro lugar do mundo, eu ia ter que considerar outras coisas. Então, para nós que moramos no Brasil, nesta época do ano, verãozão, tá? Ali até 23 de março, vocês podem manter esse horário máximo de jantar até às 20 horas. Isso não é intervenção, isso é estilo de vida que regula o ciclo circadiano, que é o ciclo mais importante que nós temos, porque se ele tiver desregulado, desregula todo o resto, certo? Desregula hormônio, neurotransmissor, capacidade cognitiva e assim vai.
Muito bem. Jantar até às 20 e mais uma peculiaridade do jantar, que a carne, a proteína do jantar, não deve ser carne vermelha. Guardem para o jantar o frango, o peixe e o ovo, tá? Caprichem, mas caprichem sem carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha, apesar de ser extremamente saudável, ainda mais estes cortes que estão na lista, ela tem um tempo de digestão maior. Lógico que isso depende de pessoa para pessoa, mas nós estamos num desafio. Eu não sei o tempo de digestão individual de cada um. Não dá tempo de nós fazermos um teste para saber como você digere a carne vermelha. E qual é o objetivo disso aqui? Sem carne vermelha. Ai, meu lápis está com a ponta redondinha, não gosto disso. O objetivo disso aqui, por que que a gente vai preservar essa capacidade digestiva? Mas, Fer, se eu comer carne vermelha na hora do almoço, ela também é mais indigesta que as outras? Sim. Porém, você tem o dia inteiro para digerir. E o que que a carne vermelha, o que que pode prejudicar se eu não estou digerindo bem? O meu sono. E o nosso foco essa semana é arrumar o ciclo circadiano. Eu preciso dormir bem, porque se eu não dormir bem, eu engordo. Vocês precisam ter consciência disso. Gente, eu estou tirando um grafite de dentro do apontador. Aí. Se eu não dormir bem, eu vou engordar. Por quê? Porque o sono é a chave que liga o meu cérebro e diz se eu estou passando por uma situação de emergência ou não. Se eu tenho algum problema na família, ou se eu tenho algum problema financeiro, ou se eu tenho algum problema de saúde, qual é a primeira coisa que eu perco? O sono. Eu fico mais ansiosa para a hora de dormir, eu vou acordar de madrugada, eu vou acordar mais cedo antes do que eu devia, ou eu vou acordar cansada. É ou não é? Qualquer emergência, qualquer preocupação, a primeira coisa que faz é nos tirar o sono, porque o sono liga meu sistema de sobrevivência. A falta de sono mostra que tem algo que eu não estou dando conta de lidar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a minha mente entender que eu posso dar conta, que está tudo bem, que se eu estou comendo diferente, se eu estou passando algumas vontades, se eu estou me restringindo do doce, do açúcar, do bolo do mercado, dos salgadinhos, do refrigerante, é para o meu bem. Se eu estiver com a mente tranquila quanto a isso, se eu estiver tranquila de que eu estou no caminho certo, eu vou dormir bem. Se eu não comer carne vermelha de noite, a chance de eu dormir bem é maior. E se eu não tomar café, nem chá verde, nem chimarrão, nem chá mate, depois das 3 da tarde, também. Ponham 2 horas como limite de cafeína, tá? Anotem isso. 14 horas, limite de cafeína. Este é o limite para quem não fez detox nenhum, para quem está começando a lidar com essa questão da gestão do humor, tá? Pessoal que está no avançado sabe que o limite de cafeína de vocês é antes do almoço. Por quê? Porque o café, primeiro, a gente não está controlando quais cafeínas, né? Quais fontes de cafeína vocês estão ingerindo. Então,
existem fontes de cafeína que interferem na absorção de nutrientes. Então, café perto do almoço não dá bom, tá? Não tem porquê. Aquele cafezinho depois do almoço, ele não tem porquê. Mas, dentro do desafio, é permitido o café, a cafeína, até às 14 horas. Até porque nós colocamos o chá verde como possibilidade de chá digestivo pós-almoço. E ele tem cafeína, mas é uma cafeína permitida, porque ele tem outras substâncias que não deixam a euforia tomar conta. Então, o chá verde, ele não vai interferir tanto assim no sono, caso você tenha uma forma de metabolizar a cafeína mais lenta. Eu conheço pessoas. Eu tomo café às 6 da tarde e nunca interferiu no meu sono. Você que pensa. É que o seu organismo está tão viciado, está tão acostumado, que você já nem sabe o que é dormir bem sem a influência da cafeína. Porque é impossível, impossível dormir plena enquanto a cafeína está ocupando espaços de neuroreceptores dentro do nosso cérebro de hormônios que nos induzem ao sono profundo. Então, se você não acha que você não perde o sono tomando café do meio da tarde em diante, você está, sim, com um problema sério de adaptação à cafeína. E isso você vai precisar ver o quanto antes. Primeiro passo, limitar o consumo de cafeína até 2 horas da tarde. Se fizermos uma continuidade, a gente faz um detox de cafeína e aí vocês vão perceber a diferença mais abrupta, certo? Por que na continuidade? Porque agora nós precisamos da cafeína. Até eu não lembro quem me perguntou por que a gente não fazia o detox no desafio. Vou explicar agora. Nós precisamos da cafeína para ajudar na reativação desse metabolismo que está preguiçoso. Então, sim, a cafeína, para quem precisa perder gordura em quantidade significativa, ou que está começando uma intervenção alimentar, ou que está pensando em começar a fazer treinos, ela é benéfica, certo? Durante o dia, deixa eu só ver o comentário da Jane aqui, que é longo, não deu tempo de eu ler. Durante o dia, vou bebendo chá de erva cidreira, de tarde para a noite, e não passo das 21. Ótimo, tá excelente. Só que se você toma o chá de erva cidreira mais que 2, 3 dias, você já perde o efeito dele, você tem que ciclar, tá? Não só de erva cidreira, mas qualquer chá. O de gengibre, Ellen, também. Você precisa ciclar. Eu adoro chá de gengibre, mas tudo que a gente faz todo dia, tudo que a gente faz todo dia vira hábito, né? E se virou hábito em relação, se o nosso corpo se adaptou, lascou-se, entende? Pode hibisco? Pode, pode. Pode hibisco, pode gengibre, pode cidreira, pode boldo, pode carqueja, pode camomila, pode espinheira santa, pode. Que mais? Eu não sei de um chá que não possa, tá? Não, só cuidem com a questão do saquinho, tudo aquilo que a gente já falou. Hortelã à vontade, hortelã é ótimo, alecrim, chá de cravo, chá de orégano é maravilhoso, tá? Abusem do chá. Lembrando que até 1 litro de chá pode ser descontado da meta de água, e esse chá não pode ser muito forte. Chá tem fitoquímicos. Fitoquímicos é remédio. Se você faz um chá forte, você não está tomando água, você está dando trabalho para o teu organismo lidar com aquilo. Então, daí não substitui a meta de água. Muito bem. Então, fixamos o horário de 3 refeições, sendo que o jantar não pode passar das 20 horas. E
o de jejum precisa ser 1 hora depois de acordar, tá? Fer, mas daí vai fixar e eu vou ter que acordar no mesmo horário. Não é até 1 hora depois de acordar, nem cerca de 1 hora, né? Não, é 1 hora depois de acordar. Se eu tenho que fazer o de jejum todo dia no mesmo horário, logo eu tenho que acordar todo dia no mesmo horário. Isso se chama rotina. Isso se chama gestão de rotina. Mas, Fer, eu estou de férias. Pois é, fixe o horário do teu de jejum conforme o horário das suas férias. Eu não falei que as 3 refeições têm que ter 5 horas de intervalo entre cada uma. Eu não disse isso. Eu não disse nada. Eu não disse qual horário vocês têm que comer. Eu disse só o limite final e o mínimo. Acordou, tomou a água, chá não conta como de jejum. Então, o chá pode ser tomado antes de 1 hora, tá? Café, não, café não foi feito para tomar em jejum, porque ele cai no estômago e dependendo do café que vocês usam, do tempo que ele fica na garrafa térmica, isso aí pode dar ruim aí, irritar o intestino, dar diarreia, desidrata e ainda tá com o estômago. Então, café é depois, daquele jeito que a gente combinou, beleza? Mas então, assim, acordou, tomou a bendita água quando, né, quando acorda. Gente, vocês têm que entender que esse volume de água que a gente toma de manhã cedo, ele ajuda não só a limpar o ácido que pode ter subido do estômago, que a gente nem sente porque tem proteção, mas ele pode sim ter subido do estômago, porque nós estamos na horizontal, assim, igual garrafa, ó, né? A gente está aqui na horizontal. Pode ser sim que tenha um resquício, afinal de contas, nós não somos mais jovenzinhas, um resquício de ácido que precisa ser lavado. E o volume de água, 600, 650 ml, ele é o volume necessário para ajudar a empurrar o ar que tem no intestino, que vai despertar o funcionamento do intestino. Física. Você joga água, o ar vai para baixo, diafragma, essas coisas todas, e vai despertar o funcionamento do intestino. Vejam, de forma nenhuma água gelada. De forma alguma água gelada de manhã cedo, porque ela faz vasoconstrição e aí lascou-se, certo? Faz mal para o estômago, faz mal para o intestino, vai fazer mal para o humor, vai dar dor de cabeça. Não tomem água gelada. Se o intestino estiver meio preguiçoso, esta água de manhã morna faz milagres. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, que vocês já me ouviram falar isso, mas é importante, tá? Muito bem. Terceira não, sei lá quantas coisas eu já falei, mas última coisa, novidade da semana. Vamos fazer uma caminhada. Então, assim, vamos falar agora de exercício. Eu sei que tem gente empolgada que está fazendo exercício todo dia e tal. Vou pedir para reduzir o exercício, Ellen. Vou te explicar por quê. Porque não é sustentável ainda. Lógico, todo mundo que disser, não, eu tenho consciência que eu vou manter esse ritmo de exercício. Por exemplo, posso usar você, Ellen, de exemplo? Então, tá lá, a Ellen está fazendo 1 hora de exercício todos os dias. Será que é sustentável fazer 1 hora de exercício todos os dias? Se a Ellen disser dentro do meu horário de trabalho, do meu ritmo de vida, eu consigo encaixar, eu vou manter, mantém. Se tiver dúvida
tira um pouco o pé do acelerador, reduz para 20 minutos de exercício, porque 20 minutos de exercício a gente consegue fazer até dentro do banheiro, até fazendo corridinha no lugar, certo? 1 hora já é mais difícil. Se eu sei que o meu treino da academia vai demorar 1 hora e eu tenho um compromisso, me atrasei, a chance de eu não ir é muito maior do que se eu tiver um treino de 20 minutos e eu tiver a cabeça de dizer assim, eu vou nem que seja para fazer um exercício e voltar para casa. Para quê? Para não perder o hábito de ir para a academia. A mesma coisa quem treina em casa. Se eu tenho um treino mais curto, até que o hábito seja implantado, ele é sustentável, diferente daquilo que eu posso abandonar. O meu metabolismo vai ter se adaptado àquele ritmo, e quando eu tirar aquele exercício, aquele estímulo, o meu metabolismo vai cair, tá? Pode falar, Ellen. Eu estou encaixando na minha rotina. Eu hoje fui somar, porque é assim, os exercícios que eu estou fazendo são exercícios que eu faço em casa pelo YouTube. É uma Uhum. yoga, acho que até já coloquei no grupo, se eu não coloquei, posso Tá. colocar. Ela Uhum. tem vários bloquinhos de alguns minutos. Aí eu já estava vendo que os minutos de explicação às vezes são longos, então acaba não dando a 1 hora. Mas eu estou encaixando isso na minha rotina mesmo, de fazer. Eu não fiz Ótimo. 2 dias dessa semana porque eu estava com a coluna travada, falei, não, não vai dar. Mas eu estou encaixando na Mas minha você viu, rotina ó, mesmo. 2 dias na semana já é um terço da semana. É, Então, essa questão, mesmo que a explicação do vídeo seja mais longa e não dá 1 hora de exercício, ele te toma 1 hora, é. né? E quando a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer porque não vai dar tempo de fazer tudo aquilo. Então, assim, pega os blocos que você já conhece, por exemplo, tá? Que não precisa mais da explicação e faz Ah, o só. controle não está correndo, o problema está sendo esse. Entendi, entendi. Tem hora que ele corre, tem hora que ele não corre. Então, mas assim, dá para decorar os exercícios, dá para anotar quais são eles, dá para fazer, por exemplo, essa sequência longa todo domingo. E daí no domingo você vai e anota quais são os exercícios e você treina sozinha sem a explicação durante a semana. É uma forma, tá? Agora, independente dos exercícios que cada uma de vocês eventualmente esteja fazendo, essa semana eu quero que vocês caminhem, tá? De 10, preferencialmente após o almoço. Se não der, tudo bem. Faz em volta da mesa da sala, põe uma cadeira, fica dando volta em volta, se chover, esse é o de menos. De preferência depois do almoço e no sol. Aqui em Curitiba, Valquíria, nem sempre temos sol, então é o que der. Quando a gente estabelece uma meta, se eu falo assim, vou tomar sol todos os dias, mentira, você não controla se tem sol todos os dias, então não estabeleçam metas assim nesse sentido, tá? Por quê? Porque é chance de falhar. E mesmo que eu saiba que não é minha culpa, que foi o São Pedro que, né, que fechou o tempo, a minha mente entende que eu falhei. E aí eu me desmoralizo perante mim mesma. Eu escrevi sobre isso no Instagram lá hoje, depois vocês dão uma olhadinha na sequência. A nossa autoimagem determina nosso resultado. Se eu não acredito que eu sou capaz de fazer o que eu me comprometo, se eu não acredito que eu mereço o resultado que eu estou buscando, eu vou me boicotar. Eu vou tomar uma cervejinha durante a dieta, eu vou não conseguir comer no horário. Ai, não consigo. A palavra, a frase eu não consigo é típica de quem está se sabotando. E aí a gente volta lá no começo da conversa. Eu vou colocar mais um negócio. Deixa eu só anotar aqui a caminhada. Então vamos lá. Caminhada ideal.
até 15 minutos no sol, sem filtro, após o almoço. Por quê? Porque daí eu já estou otimizando e metabolizando vitamina D. Então, quanto menos roupa eu tiver, essa camiseta que eu estou aqui, por exemplo, shorts, no sol, é a superfície do meu corpo que vai pegar os raios ultravioleta. Ah, mas os raios são nocivos, até 15 minutos não são, tá? E metabolizar a vitamina D. A gente é capaz de metabolizar 20 mil unidades de vitamina D dia com esse tempo de sol. Então, 15 minutinhos no sol. Se fosse descalça na grama, seria o paraíso na terra. Mas eu não sei se vocês têm essa possibilidade. Mas se for, então, de novo, o ideal, 15 minutos no sol, sem roupa, descalça, tá? São, são 4 coisas que eu sei que vocês vão dar um jeito de fazer o melhor possível. Mas esse é o padrão ouro. Vou anotar. Vai aparecer a manchete no jornal. Pelada no parque. Exatamente, pelada no parque na hora do almoço. Sem roupa, sol sem roupa, descalça, pós-almoço. Fer, depois do almoço não consigo, faz depois do de jejum. Depois do jejum não consigo, faz depois do jantar. Fer, não consigo, faz em outro horário, mas faz. Fer, não consigo 15 minutos, faz 10. Fer, não consigo ir no sol, faz na sombra. Não consigo descalça, faz de tênis. Não tem desculpa. Então, vocês sabem qual é o ideal e vocês vão se aproximar dele o máximo possível. Vamos lá. Eu chamo isso aqui de caminhada estratégica. Esta caminhada, ela vai acelerar o metabolismo. Ela não vai queimar músculo, tá? Porque tem exercícios que a gente faz que queimam o músculo. Ela vai otimizar a vitamina D e ela vai fazer aterramento. É comprovado cientificamente, para quem gosta desses termos, que quando a gente faz aterramento, quando a gente pisa no chão descalça, de preferência na terra, na areia, o nosso processo crônico inflamatório reduz. Para quem tem lipidema, é tratamento fazer aterramento todos os dias, 20, 30 minutos. Inclusive com as mãos. Eu não vou mandar vocês ficarem de 4 no parque, tá? Mas seria assim, show! Os 4, já pensou pelada no parque de 4 no sol depois do almoço? Seria assim o top das galáxias. E a última coisa que eu vou colocar, agora sim, a última, já que nós começamos o nosso encontro estratégico falando de forças espirituais, eu vou recomendar que vocês façam orações. Uma oração conforme a sua fé. Pode ser o devocional com a Eunice de manhã, pode ser um Pai Nosso antes de dormir, pode ser o que vocês quiserem. Mas nessa oração, intencionem o não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por quê? Porque isso tem a ver com vocês se manterem nos seus propósitos. Isso tem a ver com vocês se manterem, com nós nos mantermos firmes nas nossas convicções. Quando eu faço uma oração e agradeço pelo dia que eu tive, e agradeço por ter me mantido firme, agradeço por ter conseguido resistir àquele brigadeiro, afinal de contas, o brigadeiro não é mais forte do que eu. Eu sou o eu sou. Cristo disse: eu sou o eu sou.
e nós dizemos, não eu, mas o Cristo em mim. Então, como eu ouso dizer que algo foi mais forte do que eu? Isso é uma heresia muito grande. Então, quando eu finalizo o meu dia agradecendo, porque eu consegui me manter firme, eu me mantive no caminho. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu saio do caminho, eu não estou com ele. Então, recomendo que agradeçam por terem se mantido firmes todos os dias, porque cada dia é um dia, e cada dia é um novo dia. E o dia começa quando você fecha os olhos para dormir, não é quando você acorda de manhã. É por isso que a gente está preservando o sono aqui, porque quanto melhor a gente dorme, melhor é o dia seguinte. Se eu durmo pouco, se eu durmo mal, a minha força de vontade para me manter no caminho, para me manter no propósito, ela é reduzida. Então, tem dias, por exemplo, essa semana, no Ano Novo. No Ano Novo, vou confidencializar uma situação para vocês. No Ano Novo, passou meia-noite e tal, deu uma encrenca federal na minha família. Daquelas assim que você pensa, ai, Senhor, onde mesmo que eu pego o rumo para ir para minha casa? Mas não tinha como. E quando não tem como, você tem que fazer o quê? Se envolver, né? Porque senão as coisas não apaziguam. Então, eu e meu marido tivemos que participar da situação para que as coisas se acalmassem e fomos dormir às 6 da manhã. Valquíria já me conhece, já tem um tempo, sabe que para eu dormir depois das 10 é porque o bicho está pegando, né? Agora calcula esta pessoa indo dormir às 6 da manhã. Dormi das 6 às 10h30, olhei o almoço e pensei, eu ainda posso cometer um crime gastronômico, ainda está permitido. Porém, eu não fiz. Por quê? Porque eu, por já me conhecer, já saber como funciona, como eu não dormi, a minha digestão estaria mais lenta, a minha insulina ia subir mais rápido. Isso acontece com todo mundo, tá? Quando a gente não dorme direito, o nosso organismo funciona como se nós tivéssemos diabetes no dia seguinte, para vocês saberem. Pelo menos uma pré-diabetes, não tem exceção. Então, se eu não durmo bem, se eu não durmo direito no dia seguinte, se eu como açúcar, minha insulina vai lá em cima. A insulina faz o que? Reserva gordura e a gente se torna resistente e entra em processo inflamatório crônico, etc. Então, eu não enfiei o pé na jaca no dia primeiro, porque, primeiro, então, meu organismo, eu sabia que estaria um organismo de alguém pré-diabético, e eu sabia que se eu comesse um bombom, eu não comeria só um. Por quê? Porque eu estava cansada. E quando nós estamos cansadas, a nossa vontade também está cansada. Eu não tinha força para me manter presente. Eu tinha, mas eu não tinha como dar garantia, entende? Dizer assim, eu vou estar facilitando o negócio aqui, dando chance para o azar. Vou pegar um bombom, eu não vou comer só um. Então, eu não comi nenhum. Eu funciono melhor dessa forma. Então, essa oração, quando a gente agradece por ter se mantido no propósito, seja ele qual for, ou sejam eles quais forem, se eu disse, hoje eu vou me manter comendo direito, hoje eu vou treinar, hoje eu vou organizar as minhas roupas, hoje eu vou caminhar com o cachorro, hoje eu vou passar limpo 3 cadernos e jogar fora o que sobrar. Hoje eu vou passar roupa. Não aguento mais passar roupa, gente. E hoje eu descobri uma pilha de roupa que meu marido organizou o quarto, botou num lugar que eu não vi. Eu achei que tinha acabado, não acabou. Mas tudo bem. Né? Sempre que eu disser eu vou fazer e eu não faço, isso me complica.
em todos os níveis. A gente ouve falar, né? Ah, o médico integrativo. Só porque o cara receita ômega 3, magnésio, ele já se chama integrativo. Não é. Integrativo é aquele que sabe que você tem corpo, alma e espírito. Integrativo é aquele profissional que sabe que não adianta você querer ganhar dinheiro não cuidando da alimentação, cuidar da alimentação sem cuidar da sua conta bancária, sem cuidar da sua oração, não adianta. Porque o ser humano, ele é integral, ele é uma unidade, e nessa unidade tudo está. Então, isso é importante, tá? Então, finalizando, recomendo que vocês lembrem do orai e vigiai. Façam essa oração, agradecendo pelo dia que vocês se mantiveram firmes e pedindo: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque agora vocês já entenderam que tentação é ampla, certo? Valeu? Seguimos com a mesma lista de alimentos, com as regrinhas que nós passamos aqui, e eu quero os feedbacks de vocês no grupo entre hoje e amanhã, como que vocês estão se sentindo em relação a outras coisas que não do emagrecimento. A disposição, a autoestima, a força de vontade, o humor, a clareza mental, o foco, a memória. Quero saber como é que vocês estão se sentindo, porque lá no dia 11, no nosso encerramento, eu quero saber se vocês sentiram melhora nessas coisas também, tá? Pensem o emagrecimento, a recomposição corporal, como um efeito colateral da saúde que vocês estão construindo com esses hábitos que nós estamos plantando aqui. Tá bom? Não se apeguem tanto na balança. Deixem o rastreio agora só para o dia combinado. Só sigam todo dia firme. Beleza? Um excelente sábado para vocês. Que a semana amanhã comece com tudo. Lembrem-se de hoje analisar como foi até aqui e amanhã planejar como será para frente. Primeiro domingo do ano, ainda em lua nova. Muda a lua, acho que na segunda, na terça, acho que na segunda. Acho que na segunda, tá? Então, assim, tenham clareza dos objetivos de vocês. Lato senso, não só da questão do emagrecimento, porque só vai, é uma questão de tempo, certo? Um beijo. Fiquem com Deus.